Eu converso hoje com Wellington Calazans sobre os assuntos que fazem a atualidade internacional desta terça-feira. Wellington, boa noite e seja bem-vindo à Hora 10. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, e boa noite a você assistindo à Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Boa noite, Wellington. Sempre um prazer também receber-te aqui no nosso espaço. Vamos então olhar para as notas da atualidade. É seguramente pelo Malawi que vamos começar, uma sequência de um assunto que já começávamos também aqui a analisar ontem e está seguramente aqui ligado com a confirmação da morte do vice-presidente do Malawi. O avião que estava até então desaparecido foi encontrado. O ex-presidente, melhor, o vice-presidente do Malawi e mais 9 pessoas, como já noticiamos ontem, dados até aquele momento como desaparecidos, foram localizados, mas, portanto, sem vida, o avião totalmente destruído. E é, portanto, este o primeiro assunto que trazemos para análise. Até ontem não tínhamos, portanto, confirmação nenhuma da morte. Tudo o que sabíamos é que o avião estava desaparecido e o paradeiro também destas 9 pessoas, mas o vice-presidente do Malawi sem nenhum dado. Mas com esta confirmação, Wellington, o que é que nós podemos aqui também mais trazer de comentários? Dorivaldo, lamentavelmente, aquele prognóstico que foi feito ontem, né, assim, em caráter de urgência, de notícias que nós tratamos já no final do programa, ele foi confirmado. Quando acontece um acidente deste tipo e há uma demora para trazer maiores detalhes sobre o ocorrido, é porque normalmente a fatalidade ela é grande, né? E por isso há uma necessidade de preparação das populações, no caso aí da população em especial do Malawi. E foi muito triste, né, ter que ouvir hoje a confirmação através do presidente do Malawi, confirmando ali as mortes, são perdas de vidas, um acidente de avião, e isso choca, né, toda uma nação. E não apenas a nação, todos que acompanham notícia, todos os que têm ainda dentro de si um sentimento de solidariedade, estão abalados, né, abatidos com este tipo de informação. A viagem estava prevista para durar menos de 1 hora e quando foi perdido o contato com a base, né, aí começaram as buscas e, lamentavelmente, não houve sobreviventes do acidente. É uma perda, do ponto de vista político, muito grande também, porque o vice-presidente, de 51 anos de idade, ele era um político muito carismático. Ele era muito popular também entre os jovens, porque ele trabalhou com muito sucesso, apesar de ser economista e empresário, ele trabalhou com muito sucesso nas telecomunicações do país. E, como sabemos, a juventude está muito ligada às questões tecnológicas. E o falecido vice-presidente Chilima, ele perdeu a vida de uma maneira assim brusca, né? 51 anos de idade é uma idade ainda, especialmente para a política, que ainda podemos dizer que é um jovem político, né? Não da juventude em si, mas iniciando a carreira para novos desafios, porque ele entrou na política em 2014, ou seja, tinha apenas 10 anos como um ativista político, né? Como um político em si, que ocupou cargos e postos estratégicos. Ele tornou-se o mais jovem vice-presidente do país no final de 2014. Então, Dorivaldo, é uma pena termos que comentar aqui mais uma morte de uma autoridade do primeiro escalão de um país. Recentemente tivemos o episódio dos iranianos, que também ainda estão de luto, né? E agora o vice-presidente do Malawi, o Saulus Chilima, e outras 9 pessoas, como você falou na abertura, a ex-primeira-dama também, Chanil Dzimbiri, ela estava entre os mortos. E
O grupo estava a caminho de Nzuzu para assistir ao funeral de um ex-ministro. E isso torna ainda mais dramático, né, o acidente fatal que estamos aqui comentando, porque vai para um velório, e aí acontece mais uma tragédia. É uma somatória de luto do povo do Malawi e que nós aqui, na condição de analistas, estamos solidários ao povo e principalmente com destaque para as famílias enlutadas. Certo. As notícias apontam que perde também aqui o Wellington um potencial candidato para as próximas eleições no Malawi, um candidato à presidência do referido país. Que impacto é que isto também tem aqui a agregar? É o impacto do recomeço. Como falamos aqui há pouco, ele iniciou sua carreira há muito pouco tempo, em 2014, mas tinha um contato muito grande com a juventude. E esse tipo de contato com a juventude, Dorivaldo, ele não é construído da noite para o dia. E foi exatamente pelos postos que ele ocupou nas telecomunicações, né, de um modo geral, que projetaram politicamente ele com essa juventude. E não é fácil um político de 51 anos de idade estar ainda alinhado com uma juventude que vai até os 30 anos de idade, aproximadamente. Então, é uma perda de grande impacto na questão sucessória presidencial e também, Dorivaldo, exige um imediato pensamento voltado para esta tentativa de substituição. Não existe ninguém insubstituível, isso nós sabemos. A política não deixa vácuo, mas foi uma perda expressiva, um quadro muito interessante da política local. Certo. Vamos então olhar para o segundo assunto desta noite e é seguramente para esta preocupação levantada pela ONU, que questiona o custo civil da operação para a libertação de reféns israelitas, que fez cerca de 274 mortos e cerca de 700 feridos. É, portanto, uma situação que também o preocupa, Wellington. Muito preocupante, porque há uma desproporcionalidade gritante, né, para resgatar 2 reféns. O impacto de perdas de civis é absurdamente desproporcional. Cada denúncia contra Israel faz com que tenhamos uma sensação de impotência muito grande, Dorivaldo. A situação é dramática daquele povo. É preciso que esta orientação, vamos chamar assim, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que aprovou uma resolução de cessar-fogo, ela seja obedecida, né? Há pouco, há menos de uma hora, numa das grandes agências internacionais, não vou mencionar o nome, olha só o que foi publicado: autoridades de Israel informam que o Hamas negou o cessar-fogo. Aí você vai para a imprensa da Arábia Saudita e também do Irão, né, como falamos aqui, e eles dizem exatamente o oposto. Então, até para aceitar um cessar-fogo, de evitar mais perdas de civis, mais avanço com o genocídio, existe uma disputa de narrativa na imprensa. Isso não é papel da imprensa fazer propaganda, e é isso que está acontecendo, enquanto pessoas estão perdendo as vidas, pessoas estão em desespero, pessoas estão com fome, pessoas estão sendo brutalmente assassinadas. Então, Dorivaldo, as Nações Unidas, ao ouvirmos, né, com a sua voz aí, essa denúncia das Nações Unidas, dessa desproporcionalidade, ela reforça a importância de estarmos todos atentos ao que está acontecendo contra o povo da Palestina, essa prática imperdoável de Israel contra civis, sob uma alegação falsa de que eles tentam
aniquilar o Hamas, quando, já falamos, eu não canso de falar isso, crianças, mulheres e idosos não são quadros do Hamas e não podemos dar eco a este tipo de demonização de um povo, como vem ocorrendo em diversos órgãos de imprensa. Certo. Vamos então olhar para o terceiro assunto desta noite e é seguramente para a Conferência para a Reconstrução da Ucrânia que nós vamos olhar. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acabaram por dar as boas-vindas aos líderes europeus nesta Conferência de Reconstrução da Ucrânia e Berlim é, portanto, o palco deste cenário. Dorivaldo, é bastante complexo você falar sobre reconstrução da Ucrânia com o país em guerra. Eu chego mesmo a falar que é desonesto, porque não é possível falarmos sobre reconstrução de um país que está em guerra. Aí eu faço uma pergunta aqui: qual Ucrânia será reconstruída? A Ucrânia de antes dos acordos de Minsk, a Ucrânia do pós-guerra, que foi iniciada em fevereiro de 2022? São essas perguntas que transformam eventos como este em eventos completamente sem sentido. Não há razão de existir um evento de reconstrução de uma Ucrânia que ainda está em guerra, que não tem nenhuma capacidade de reação em relação à Rússia, não há condição de recuperar os territórios perdidos. Isto não está em causa nos acordos de paz que a Rússia levanta como possibilidade de serem firmados. Então, o que nós estamos discutindo sobre reconstrução da Ucrânia, aqui ou comentando, nós não estamos discutindo, estamos comentando, é nada mais do que um evento que cria expectativas em investidores para que eles despejem ainda mais dinheiro numa guerra. Porque de reconstrução ninguém pode falar. Nenhuma obra vai ser erguida com um país que está sob fogo do seu inimigo direto, no caso, a Rússia. Então, Dorivaldo, é complexo comentar apenas porque a imprensa divulgou e apenas porque um evento como este foi organizado. Porque, na essência, não faz nenhum sentido organizar. Aí eles falam assim, 2.000 pessoas estiveram presentes. E continuam os ataques da Rússia em solo ucraniano. Continua a expectativa, inclusive hoje os Estados Unidos da América liberaram oficialmente que as armas doadas à Ucrânia sejam utilizadas em solo russo, o que amplia uma escalada de guerra que vai atingir proporções extremamente delicadas. E eu continuo falando que as pessoas estão ignorando os avisos que foram dados pelos russos sobre a defesa da sua soberania. E os russos estão muito bem equipados. Os russos possuem arma hipersônica. Essa tecnologia não é dominada pelos países da NATO. Isso dá uma vantagem de pelo menos 8 minutos, que são uma eternidade, em casos de um ataque nuclear, por exemplo. Então, para que o Reino Unido seja destruído pela Rússia, são 3 minutos e alguns segundos. E para que o Reino Unido respondesse à Rússia, ele gastaria mais de 9 minutos. Então, por aí vemos quem é que está com a vantagem em caso de uma guerra com equipamento bélico nuclear. Então, Dorivaldo, falar sobre reconstrução com um país em guerra e, ao mesmo tempo, apelar pela autorização do uso das armas que estão sendo doadas para um ataque direto à Rússia é tudo utopia, tudo mentira, tudo entretenimento. Certo.
E considerando também aqui que tanto Zelensky como Olaf Scholz acabam por passar a ideia de que a Ucrânia precisa de mais armas. Olaf Scholz, por exemplo, menciona que o exército ucraniano precisa com urgência de munições e armas especiais para a sua defesa aérea, e Zelensky acaba por transmitir também numa das suas passagens aqui durante um dos seus discursos que mais armas para combater a Rússia seriam necessárias. Quando juntamos todos estes discursos com a ideia de reconstrução que se quer trazer como o ponto principal aqui desta conferência, acabamos por dar mais sustentabilidade, se calhar, àquilo que acabas agora de dizer, Wellington. Exatamente. Eles organizam um evento para falar de paz e Zelensky vai com aquele discurso. Alguma novidade em Zelensky pedir dinheiro e armas? Parece um robô programado para só falar isso, não é? Parece um papagaio, assim, com todo respeito ao papagaio, obviamente. Então, Dorivaldo, não dá para falarmos sobre paz com um presidente como Zelensky, que não tem autoridade nenhuma dentro do seu próprio território. Não tem autoridade sequer para falar sobre acordo de paz, porque isso ele poderia ter feito em março de 2022 e não foi autorizado por Boris Johnson. E acabamos aí agora com quase 3 anos de guerra. E ele continua pedindo dinheiro e armas. Zelensky só sabe pedir dinheiro e armas. Só está faltando para Zelensky o Prêmio Nobel da Paz, porque Obama recebeu esse prêmio e fez 8 anos seguidos de guerra, todos os dias. Então Zelensky já merece o Prêmio Nobel da Paz, porque ele gosta de pedir armas e dinheiro para fazer guerra. Está na hora. Certo. E como é que olha para esta decisão da União Europeia a entregar os ativos russos para reconstruir a Ucrânia também? É mais uma provocação. Isso vai fazer com que a escalada de guerra ela ganhe uma proporção muito mais perigosa, porque toda guerra é econômica. Tudo que foi investido pelo Ocidente na Rússia vai ser incorporado, porque se por um lado a Rússia perde um valor expressivo, né, neste roubo das suas reservas, é importante lembrar que tudo que foi investido pelas empresas ocidentais dentro da Rússia, a Rússia disse que irá incorporar ao seu patrimônio. Ou seja, a Rússia irá recuperar com obras já construídas, enquanto esse dinheiro é apenas para alimentar uma máquina de corrupção que nós sabemos que existe aqui na Europa, e por isso o continente está tão decadente. Wellington, obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Queremos contar contigo na próxima semana. Desejamos de forma antecipada um ótimo Conexão Angola para ti no sábado. Muito obrigado, Dorivaldo, e é sempre um prazer estar aqui com você. A você assistindo ao Hora 10, muito obrigado por hoje. Até a próxima segunda e sábado, como o Dorivaldo falou, no Conexão Angola. Todo nosso em receber-te sempre. Até lá. Grande abraço. Até. Boa noite.